Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Estava pensando sobre exatamente isso. Isso se contrapõe ao que todo mundo fala. Quando alguém quer dizer alguma coisa justa a respeito de alguém que é injusto, ou que está numa situação de injustiça contra alguém em uma situação, e aí a pessoa fala exatamente o seguinte: mas não julgueis para não ser julgado. E aponta o dedo para você e fala: você sabia que com a mesma medida que você medir, você também vai ser medido? Então não vai tirar a trave que está no teu olho para depois você tirar o cisco do olho do teu irmão. É o que as pessoas falam, né? Quando elas não suportam ouvir um julgamento justo. João 7:24. Talvez você não tivesse prestado atenção nisso. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E quem foi que falou isso, hein? Foi um cara chamado Jesus. Foi um cara chamado Jesus. Dá uma olhada lá. João 7:24. Analisa a situação. Então, a gente vê que se você não conhecer a palavra, você é enganado ou é enganada, justamente porque usa-se também a própria palavra como defesa para uma situação errada, né? Exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, que é irrefutável. Um líder canalha, vou repetir de novo, um líder canalha, um pastor corrupto, ou um pastor pilantra, que tem às vezes a sua nudez descoberta por causa da sua vontade de pecar encobertamente, mas que por vezes isso vem à tona. Aí alguns irmãos que já se despertaram começam a falar assim: olha, tá errado, não pode esse e esse tipo de situação, né? Mesmo que seja pastor, não tá errado. Segundo a Bíblia, segundo a palavra, tá errado. Aí sempre levantam aqueles defensores do diabo, né? Os que defendem o indefensável. Defendem o indefensável. Mas não julgueis para que não sejais julgado. Você não pode falar contra um homem de Deus. Você vai ficar apontando o dedo contra o ungido do Senhor? O ungido do Senhor. E aí? Não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que medires, também vos medirão a vós.
Mas também está dito: não julguei segundo a aparência, né? Como aquilo que vem a ser trazido para a luz, mas julgai segundo a reta justiça. Então, quando você julga segundo a reta justiça, isso é irrefutável, não tem o que se discutir. Então, essas pessoas não suportam quando você julga, mas você está julgando justamente. Então, essa palavra, João 7,24, ela está avalizando o julgamento justo. Porque senão, pensa um pouquinho comigo. Você sabe quem foram os juízes? Pois é. Você sabe que houve uma época em que Deus determinava lá para que algumas pessoas fossem levantadas para julgar as causas do povo, né? Para que os casos fossem resolvidos, para que as situações tivessem solução. Essas pessoas, elas tinham várias outras pessoas que traziam para elas situações das mais diversas. Problemas com a lei, problemas familiares, que naquela época era tipo: roubou meu animal, eu tenho direito de ir lá roubar o animal também da família dele, e se danificou, não sei o que, eu também tenho direito de matar o familiar dele. Era mais ou menos assim. Então, juízes, eles julgavam segundo a lei deles mesmos. E isso, para a época deles, era segundo a reta justiça. Não tinha erro nenhum nisso, em se julgar dessa forma. Aí hoje a gente vê, né, tanto tipo de julgamento injusto, né? Desde uma situação mais simples, como alguém que te julga pela aparência e te rotula com um apelido bobo que às vezes você não gosta, como também o nosso Supremo, que não é o Criador, né? O Supremo Criador, ele é irrefutável. Estou falando do Supremo Tribunal Federal, onde tem aí uma figura que tem dado o que falar nesses últimos dias aí. Mas nós que servimos ao Deus verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, não devemos temer a nada disso aí, porque nós servimos aquele, presta atenção, que julga não segundo a aparência, mas ele julga segundo a reta justiça. E a justiça dele é implacável. A justiça dele é implacável. Você entende que também é por isso que tem palavras que dizem assim, não temeis o que possa fazer o homem, né? Antes temei aquele que pode não só matar o corpo, mas também lançar a alma no inferno. Quem é que tem esse poder? Quem é que tem esse poder? Satanás? Não. É o nosso Deus. Ele tem esse poder.
Então, se existe um Supremo de verdade, tem até um... Eu gosto muito de história em quadrinho, de heróis, né? Tinha uns heróis antigos, um grupo de heróis antigos chamado Os Supremos. Eu gostava muito de quadrinhos. Se tem um Supremo de verdade, ele é Supremo. Esse aí, pô, não tem pra ninguém. Isso aí é supremíssimo. Não tem supreminho que fique de pé diante dele. Então, por isso, povo de Deus que tá vendo esse vídeo, às vezes eu vejo, né? Eu vou falar aqui abertamente, pastores preocupadíssimos com o seu rebanho, que vão ser perseguidos, né? Mas eles estão preocupados em que as portas não as portas da igreja verdadeira, tá? Mas em que as portas das suas igrejas não sejam fechadas. Sabe por quê? Porque elas são portas de arrecadação de milhões. Então não estão preocupados em que as portas da igreja, né, sejam fechadas, não. A perseguição tá vindo e realmente é um alerta, tá, irmãos? Tá vindo uma perseguição aí sobre nós, os verdadeiros cristãos. Vamos ficar atentos, vamos orar. Mas continua a tua vida. Não para a sua vida por causa disso, não. Sabe por quê? O que eu acabei de falar? Nós servimos. Eu fico feliz. É que eu tô de casaco, você não tá vendo, mas eu tô arrepiado com um negócio desse. Nós servimos aquele que é supremo, irmãos. Nós servimos aquele que é supremo de verdade. A gente serve... Pô, quem é que pode contra ele? Ninguém pode contra ele. Ninguém pode contra ele. Aí tem aí uns bonequinhos aí feito do barro. Por isso que nosso Deus, ele é longânimo, feito do barro. Olha isso. Pensa nisso um pouquinho. Feito do barro. Ou seja, nada. Ameaçando o povo de Deus. Tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Eu falei, você é um fanfarrão, né? Você é um fanfarrão. Ameaçando o povo de Deus? Eu não vou dizer que eu tenho pena, não, porque eu vou gostar de ver a condenação dessa raça miserável, essa raça que se aproveita do pobre, da viúva. Eu não estou falando não simplesmente de pastores corruptos, não, tá? Estou falando de outras instâncias também. Como é que... É porque eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, essa gente já estava lascada hoje. Então, existem pastores aí que estão preocupados em que suas igrejas não sejam fechadas. Mas isso não é porque estão preocupados com a perseguição, não. Eles estão preocupados porque vai fechar a torneira, irmãos. Vai fechar a torneira. A fonte, que não é o Senhor Jesus, vai fechar. E aí? Vou trabalhar? Vou vir à noite? Como muitos de vocês fazem? Como eu faço? Para a glória de Deus? Porque digno é o trabalhador do seu salário. É isso que está escrito? Pois é. E diz também o texto bíblico que o justo viverá, né, pela fé, não da fé dos outros,
e que você tem que viver do quê? Do suor do seu rosto, não do rosto do outro. Aí eu fico pensando, como é que um povo inteiro é tão enganado, que eles permitem que uma coisa que é totalmente contra a própria palavra que eles leem vigore sobre a vida deles. Uma cambada de ladrão, safado, vagabundo, pilantra. Os caras estão lá rindo à toa, enchendo o tanque de gasolina do carro deles. E são carros excelentes, hein, irmão? São carros. Outro dia eu vi um vídeo de um pastor chegando no local. Irmãos do céu, o cara tava chegando como se fosse um sheik da Arábia. E aquele bando de puxa-saco. Aí vai um, abre a porta pra ele. Aí vai outro. E ele com aquele óculos meio... Sabe aquele óculos meio barro, meio tijolo? Eu gosto de óculos escuros, mas aquele óculos meio barro, meio tijolo que eu tô brincando agora, é aquele óculos que ele é tipo assim, ele é meio escuro, só da metade pra cima. É. Aí assim, cumprimentando os irmãos, fazendo aquela carinha. E aí, chegando, esses caras chegam nas igrejas, irmãos, como celebridades, com seguranças. Como é que pode um troço desse? Como é que pode um negócio desse? Como é que um povo permite um tipo de governo sobre a sua vida que não é Deus, tá? Não tem Deus ali, é Satanás, é doutrina de demônios, como eu ensino, e é uma verdade bíblica irrefutável isso. É que um povo permite um tipo de governo desse sobre a vida deles. Aí é que eu falo da tal cegueira, a prova, poxa. Você sabe que quando Jesus ele foi ser preso, ele chamou o pessoal, rapaziada, chega aqui, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Aí vocês vão entender muita coisa agora, nesse momento. Tá vindo aí? Ó, e se não fosse, ele não teria dito, tá? Quem falou isso foi Jesus e não eu. Então, se você tiver alguma coisa contra isso, vai discutir com Jesus. Foi ele quem disse isso. Olha só, tá vindo aí o príncipe deste mundo. Ah, mas o príncipe deste mundo é Jesus. Você entendeu agora? Quem é que governa por aí? Quem é que impõe essas coisas? As maracutaias, desde política à igreja. Quem é que está governando essa gente? Jesus falou assim: vem aí o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. E você, irmão, você tem alguma coisa dele em você? E você, minha irmãzinha, tem alguma coisa dele em você? Se ele tiver, ele vai vir cobrar. Ele tem direito. Então, vou abrir um parêntese aqui para você que eu fui preso nisso, tá, irmãos? Tô falando com liberdade, clareza e conhecimento de causa. Se você já foi preso, ou se você está preso, né, na pornografia, como eu já fui, né? Você tem alguma coisa dele. E aí? Se você é uma pessoa que adora uma fofoca, se você é um linguarudo ou uma linguaruda, às vezes, assim, se atribui mais essa característica de fofoca à mulher, né? Mas se sabe que tem até uns chavões aí populares que dizem assim: mas o homem também, quando dá pra ser fofoqueiro, é pior que mulher. Então toma cuidado para que você não tenha nada dele em você.
Se você tiver alguma coisa de Satanás em você, o príncipe desse mundo pode ter certeza de que na hora em que ele for condenado, ele vai também levar você junto. Sabe por quê? Tá vendo aqui, ó? Tem uma luz. Tem uma luz. A Bíblia diz que não há nada em oculto, ou seja, não tem nada no escuro que não venha ser trazido para a luz. E muita gente, não é pouca não, milhares e milhares, vão cair do cavalo. Vão cair do cavalo. Porque vai ter a sua nudez exposta. A luz vai brilhar, irmãos. E as trevas vão ter que mostrar os seus pecados. Muitos vão ter que ser expostos diante da terra inteira, do mundo inteiro. E muita gente vai ficar surpresa. Fulano, não acredito, pregava tão bem. Beltrana, não acredito. Não era irmã de oração, era chefe, era líder do círculo de oração. E vocês nem sabiam que era um demônio que estava lá. Irmãos, o que eu estou falando, eu já vi, irmão. E tenho praticamente certeza que não vou deixar de ver ainda nessa vida. Então, irmãos, quando você não pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, Ele é o Rei, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Contra Ele ninguém pode, não tem supreminho, não, Ele é supremo. Contra esse aí, se eu fosse esses camaradas aí, todo tipo de corrupto, eu teria um pouquinho de medo. Um pouquinho só, né? Só um pouquinho. Porque está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você acha que esse tipo de por exemplo, eu gosto de filmes de heróis, né? Filmes de heróis. De onde é que vocês acham que são retirados os filmes de heróis? Vocês acham que é simplesmente uma fábula inventada por homens? Ou são filmes orientados e inspirados por demônios que sabem como é o mundo espiritual e simplesmente colocam na cabeça dos homens aquilo que eles veem e exatamente como são? Ou você acha que vem da onde? Esses heróis que o cara estala um dedo, ele faz um buraco no chão que parece que caiu um míssil super poderoso, uma bomba atômica. Ele tem um poder de lançar raio com os olhos. Raio com os olhos, irmãos. E os seus olhos são como chamas de fogo. Quem é que tem esse poder, irmãos? Hein? Quem é que tem esse poder, irmãos? Você entendeu? Que nada é por acaso. Até mesmo os heróis, né? E até há pouco tempo eu vi um filme que é o do Adão Negro. Vi com os meus filhos. E inclusive, esse tipo de coisa que eu falo aqui, vi mostrando e explicando o contexto espiritual daquilo ali. Tem uma parte do filme que o Adão Negro lá, ele fala, né? Acho que é o Falcão, fala pra ele: mas heróis não matam pessoas. E aí o Adão Negro vira para aquele dito herói ali e fala assim: eu mato.
E aí? Então, são coisas que a gente começa a ter discernimento, começa a perceber do mundo espiritual só quando você amadurece. Por isso que é importante a gente observar a palavra de Deus, né? Tem um versículo que diz assim, um texto bíblico que diz assim: como isso aí é muito usado, é usado em campanha de jovens que muitas das vezes não serve para nada, só para encher linguiça e encher igreja, com uma juventude sem cérebro, que não é orientada de verdade com relação à palavra e nem com relação à vida. Por isso crescem pessoas sem saber o que fazer, sem saber se virar, sem saber fritar um ovo, sem saber quando deveria saber, muito além do que sabem, né? E esse texto que eu estou falando, ao que eu me refiro, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta está no próprio texto, que é observando segundo a sua palavra, ó Senhor. E eu trouxe esse texto nesse momento só para dizer exatamente isso. É impossível. Por exemplo, você já viu que quando a gente pensa assim: eu queria ter a cabeça que eu tenho agora com a idade que eu tinha antes. Poxa, meu Deus, mas Deus não permite esse tipo de coisa. Por quê? Porque o jovem geralmente ele é desmiolado. Então quando você consegue fazer um jovem hoje purificar o seu caminho, observando segundo a palavra do Senhor, que tipo de adulto você acha que esse jovem vai ser? Será que ele vai ser um adulto manipulável? Será que ele vai ser uma Maria vai com as outras? Será que ele vai ser um tipo de pessoa que você olha assim, ó, nossa, mas meu Deus do céu, isso aí para ser burro tem que nascer umas 3 vezes ainda. E ainda falta tempo. Só falta as asas para voar. Aí você, mas burro não voa, então realmente já tá quase perfeito já. Entendeu? Será que vai ser uma pessoa assim? Será que vai ser uma pessoa que vai sucumbir à opinião de massa? Ou vai ser uma pessoa tão implacável na verdade que vai atropelar tudo e todos os maus que eu estou dizendo por onde passar, porque com ele vai a presença de Deus? O que você acha? Conhecer a palavra de Deus, irmãos, é um ponto que eu gosto de falar, porque eu procuro viver. Então quando você conhece, você não é enganado. Como é que eu comecei o vídeo? Não julgais ou não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, um julgamento justo, Deus aprova. Entendeu? Você deve julgar sim. Deve julgar sim. Por isso que eu usei texto como o que eu falei: vem o príncipe desse mundo, mas ele nada tem em mim. Então, se ele não tem nada em você, se você não está em débito com o bem ou com o mal, você deve sim julgar. Deve julgar. Irmãos, a gente não julga, irmãos, quando acontece alguma coisa na nossa casa. A gente não julga entre um filho e outro filho para saber quem é que está na situação de justiça naquele momento. A gente não foi réu de juízo a nossa vida inteira
enquanto que jovens, enquanto nós fomos jovens, fomos réu de juízo a vida inteira. Ou você acha que o seu pai e a sua mãe fizeram o que com você durante a sua infância? Eles julgaram a sua vida inteira, todo tipo de situação ao qual você passou. E quem decidia se estava certo ou não, quem era? Os seus pais. Então eles eram juízes sobre a sua vida. Você entendeu? A inteligência de Deus. Aí, hoje, tem uma turminha aí de vagabundo, primeiro sem conhecimento real da palavra de Deus, usando palavras de Jesus, né? E subvertendo o sentido do texto para se esconder atrás de um escudo de sujeira espiritual, primeiramente, e aponta o dedo para você e vê que isso é tão errado que eles mesmos começam o julgamento apontando o dedo para você. Ó, você não pode julgar, porque se você julgar, você vai ser julgado também. E aí? Mas segundo a reta justiça, você pode julgar sim. Então não deixe de julgar não, irmãos. Não deixe de julgar. Se você tem condição, ouve bem o que eu estou falando. Se você tem condição de julgar, tá? Julgue segundo a reta justiça. Porque Deus vai estar avalizando esse tipo de juízo que você fizer. Busque orientação em Deus para fazer os seus julgamentos retos e justos. Não julgue injustamente, mas como exatamente diz esse texto. Não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Sabe por quê? Porque nós servimos a um juiz justo. Nós servimos a um juiz justo. Nós não servimos a um juiz injusto. Então eu estava pensando exatamente sobre esse tema, sobre o julgamento, né? E quantas pessoas hoje se escondem atrás de textos. As pessoas se escondem atrás de textos como esses, né? Não importa se é de direita, se é de esquerda, a mim não interessa isso. A mim não interessa, sabe por quê? No céu não tem política, irmãos. No céu tem Jesus. Aleluia, no céu tem Jesus. Eu fico feliz só de pensar nisso. No céu não tem política, no céu não tem essa imundície toda que a gente vê aí, irmãos. No céu nós vamos estar com Ele, irmãos. Ele é a luz. Aí você encontra textos como esse que eu vou falar agora, que diz isso. Ele é a luz, irmão. A luz de lá não vai ter luz, não, quer dizer, não vai ter sol. Sabe por que não vai ter sol? Porque Ele é a luz. E quem está na luz e é uma felicidade para mim dizer isso. Aquele que está na luz, não se esqueça disso que eu estou dizendo hoje. Jamais andará em trevas. Jamais. Jamais andará em trevas.
Está repreendido em nome de Jesus. Todo mal, toda seta do inimigo contra a vida de quem está vendo esse vídeo, de quem procura estar na luz. Que sejamos guardados, irmãos. Eu encerro esse vídeo dizendo que a perseguição que vem por aí, ela contraria o que vem sendo ensinado há anos, inclusive coisas que eu ouvi desde muito tempo, tá? De que a igreja de Cristo não passaria pela grande tribulação, de que Deus vai guardar, você vai te tirar, que Jesus vai vir e vai buscar a igreja antes de que ela passe por esse sofrimento todo. É mentira, tá, irmãos? Toma cuidado com esse tipo de ensinamento enganoso. A igreja, eu não sei se ela vai ser retirada no início da grande tribulação ou no meio, né? Mas vai passar assim, irmão. Então se prepara aí, aperta os cintos, porque o reino das trevas está se apressando para fazer o trabalho que tem que fazer. E nós devemos cada vez mais buscar a Deus e cada vez mais nos escondermos nele, sabe? Se esconda em Deus, irmãos. Se esconda na luz. Se esconda na luz. Se esconda na luz. O Senhor Jesus está me orientando exatamente a isso. Se esconda na luz. Você sabe o que é se esconder na luz? Sabe por quê? Por que se esconder na luz? Sabe por quê? Eu fico feliz com... É por isso que eu falo sobre andar com Deus, porque quando você é orientado pelo Espírito de Deus, realmente, você fala do que o seu coração está cheio. Se você está cheio dele, vai ser as falas que ele diz. Sabe por quê? Se esconder na luz. Porque quando você se esconde na luz, as trevas não conseguem te enxergar, irmão. Uma orientação da parte de Deus, irmãos. Quando você se esconde na luz, o mal não consegue te enxergar. Esse tipo de coisa que vem por aí, muitos vão sofrer? Sim. É provável que tenha morte? Sim. Não vou mentir. Mas muitos, e eu sinto isso, uma orientação da parte de Deus para os verdadeiros cristãos. Muitos vão ser protegidos e guardados, porque vão estar escondidos na luz. Se esconda na luz, irmãos. Se esconda na luz, se esconda na luz. Ele é a luz, irmãos. Quem se esconde na luz jamais andará em trevas. Jamais. Jamais andará em trevas. Se esconda na luz. Essa é uma orientação para quem vai pegar esse tempo de tribulação. Se esconda na luz. Se esconda na luz. Se esconda em Jesus.
ele vai ofuscar o mal. Se esconda na luz.